Oi, bem-vindo ao nosso bate-papo especial da Bio. Esse é o nosso primeiro episódio, um piloto, e a ideia aqui é muito simples. É ter uma conversa aberta, direta, nada formal e descontraída sobre os medos, receios, dúvidas e soluções que fazem parte da vida de quem está buscando um programa de intercâmbio. Eu vou começar me apresentando. Eu sou a Carolina, estou na Bio há 16 anos. Eu trabalho e sou responsável pelos programas, né, de intercâmbios e como a gente comunica tudo isso para vocês. Então, na prática, eu passo meu dia inteiro pensando em como transformar a experiência de cada aluno em algo inesquecível e realmente transformador. E para o nosso primeiro episódio, claro que a gente tinha que trazer o nosso diretor, Thiago Thanos, e a Bárbara Nogueira, que é a nossa colaboradora que está há mais tempo aqui com a gente. Então, é nossos Não dois é convidados. mais velha, é mais tempo. É isso aí. Ela está aqui há mais tempo, mas vamos começar pelo Thiago. Thiago, se apresenta, por favor. Meu nome é Thiago, eu tô desde o ano 2000 que eu trabalho com intercâmbio, apesar da Bio ter nascido em 1985. Meu pai, Gustavo, que inaugurou ela. Na verdade, tudo começou para trazer o pessoal de fora para poder fazer intercâmbio aqui no Brasil. E o negócio foi andando e mudou. E a gente começa a mandar as pessoas para o exterior, né? Ou seja, totalmente o inverso. E aí, essa empresa foi crescendo. Hoje é uma empresa dinâmica, ativa, jovem, onde a gente faz tudo de uma maneira bem séria, bem focada no nosso público, nos medos, nas necessidades do pessoal. Então, eu já fiz intercâmbio, né? Fiz aí uns 2 intercâmbios de verão, depois o ensino médio. Trabalho com isso o dia inteiro, de 8 a 10 horas por dia. Adoro, amo. O que eu mais sei fazer é trabalhar com intercâmbio. Então, acho que é isso. Acho que é importante, né, dizer que não existe um Bio. Bio não é uma pessoa. Eu não sou Bill. Eu não sou Bill. Nem o pai dele chama Bio, chama Gustavo. Bio é para Brazilian International Living, que é exatamente isso que o Thiago estava comentando, que a Bio ela iniciou com a ideia de levar estudante e trazer estudantes também, né? Então, é disso, Bio é de Bio International Living. E agora, Bárbara, por favor, conta um pouquinho pra gente, há quanto tempo você tá na Bio? Vamos lá. Bom, o Thiago começou no ano 2000 e eu em 2002. Pessoal, estou há 23 anos trabalhando na Bio. Eu comecei, na verdade, a Bio tinha uma agência de turismo, né, que faziam viagens para Disney, eram excursões todos os anos, grupões ali de 50 adolescentes. Então, eu trabalhei com turismo por 13 anos, tive a oportunidade de, por 8 anos seguidos, acompanhar esses grupos. E aí, depois disso, eu fui convidada pelo Thiago a seguir aí para o lado do intercâmbio, o que para mim, de início, era um susto, né? Poxa, não entendo nada disso. Ele falou, não, vamos lá, em 6 meses você está pronta para isso. E cá estou, né, no intercâmbio até hoje. Então, eu segui por longos anos aí nessa área de supervisão de vendas, que é uma área que eu amo, que é me comunicar com as pessoas, conversar, interagir. Essa área de vendas é apaixonante. E, recentemente, estou cuidando do departamento de parcerias. Continuo me comunicando, mas agora com diretores de escolas, professores e coordenadores. Fazendo tudo com muito carinho aí para a gente conseguir cada vez mais trazer o mundo do intercâmbio para as pessoas. Obrigada, Bá. É legal, desculpa te interromper, é legal que nessa mesa aqui, ó, tem 16 anos de experiência, com 25 e com 23. E com 23 anos. Então, todo mundo, a média aqui é de mais ou menos 15 anos de experiência com o intercâmbio, vocês que estão assistindo aí. Normalmente os colaboradores da Bio, eles ficam durante muitos anos da Bio, né? A gente tem, assim, como head dos departamentos, gente que já tá muitos anos, né? Já E é sabe. muito bacana e fica muito gostoso de trabalhar, porque quanto mais tempo você trabalha com as pessoas, mais familiarizada você E fica. mais Então, defeitos também, né? A gente... Tô brincando. Aí é gente que sabe o que faz, né? Isso. eu queria trazer o primeiro tema do nosso primeiro podcast. Uma coisa que eu escuto toda hora no telefone, quase em todas as ligações tem essa questão, que é a questão da idade.
Eu acho que a pergunta aí, Bárbara, você que tantos anos atendendo família, né? Meu filho não é muito novo para viajar? Né? Eu acho que é a angústia de todos os pais. Qual que é o momento certo para o meu filho fazer um intercâmbio? Que momento que é o ideal na minha vida? Então, a gente está muito acostumado a atender com família e eu queria fazer essa primeira pergunta para você. Qual é a maior preocupação dos pais quando a gente fala dos intercâmbios de férias relacionados assim à idade? É comum realmente isso que eu tô ouvindo no telefone? O pai, mas meu filho é muito novo. É o filho, é o pai. Conta pra gente. Carol, assim, é o pai, né? O filho, ele tem sempre aquela ansiedade de viajar. Então, quando a gente passa e fala da ideia do intercâmbio, o filho tá sempre muito motivado. Ele quer vivenciar aquilo, mas o pai pensa na segurança, com quem ele vai, onde ele vai estar. Ele pensa também se esse filho é capaz de fazer as coisas sozinhos, sem ele, né? Porque até então só esteve com o pai, só viajou junto com os pais ou com alguém da família. Então, realmente existe essa preocupação, mas eu sinto muito mais que uma preocupação de pai do que da própria criança. Porque se o pai incentivar, topar esse sonho aí, essa ideia, para os adolescentes é bem tranquilo. Estou falando aí dos seus 12 anos. Eu acho que também tem aquele pai que tem medo de mandar o filho para fora, porque ele fala assim, pô, eu lembro que escutei de um pai uma vez, falou assim, Tiago, mas como é que eu vou mandar ela para fora? Ela não consegue nem cuidar de uma tartaruga. Sim. Ele falou bem assim para mim. E aí, mas o intercâmbio, ele serve justamente para você aprender a cuidar da tartaruga. Então, você que tem um filho, né, que já faz tudo isso, que já consegue ser independente, que ele já cuida da tartaruga e do coelho, você não tem que mandar ele para o intercâmbio. Não precisa, né? Você não precisa, ele já nasceu com 14 anos, ele já tem 19, né? Mas a maioria, né, das gerações aí que estão chegando, geração Covid, né, o pessoal que ficou dentro de casa e tudo mais, não é o que a gente está vendo. Né? A gente está vendo uma geração que precisa sair da zona do conforto. E na minha cabeça, não adianta você colocar ele em aula de futebol ou em aula de jiu-jitsu, e claro, não é que não adianta, né? Você vai colocar. Para sair da zona do conforto, zona de conforto, não adianta só as aulas ou um castigo, ele tem que viver sem os pais. Ele tem que ter um desafio maior. Se você não tirar ele dos pais, ele não vai, porque os pais resolvem todos os problemas dos filhos hoje, né? Eu sou pai e eu me pego às vezes resolvendo o problema dele que eu poderia deixar ele resolver sozinho, né? Então acho que esse é o grande desafio hoje, até qual é a linha, né, de decisão do pai mandar o filho e ficar com ele. Né? Eu acho que o pai brasileiro, ele tem muito apego ao filho, né? Ele tem medo de soltar. Mas é que tá no egoísmo, Babi? Pode ser, porque será que seu filho quer isso mesmo? Não, às vezes Exato. Ele tá louco para que você dê esse voto de confiança para ele, que é tão importante, e você tá ali, com medo de acontecer aquilo que tá na sua cabeça. O pai ou a mãe tá com mais medo do que o filho. Exato. Né? É isso. Mas o que a gente tem notado é que a média da idade para os programas de férias tem mudado bastante. Então, há 10, 12 anos atrás, os adolescentes que participavam de intercâmbio durante as férias, eles tinham em média 16, 17 anos. Então, eram aqueles alunos que estavam no segundo e no terceiro colegial. Sim. E hoje em dia, nos programas de férias, essa média caiu para 14, 15 anos. Sim. Isso reflete um pouquinho, eu acredito, que é o nível de inglês. Então, eles estão desenvolvendo inglês muito cedo, a escola está pegando firme, todo mundo faz inglês em uma escola de idioma, porque o intercâmbio ele ainda é associado a aprender inglês, não o ganho de autonomia e responsabilidade. Sim. Então, eles tentam, meu inglês... Então, já vai fazer o intercâmbio. E a gente nota que o pessoal que está no segundo e no terceiro colegial, eles estão buscando ainda viagem, intercâmbio, mas outro perfil. Sim. Então, Tiago, eu te pergunto, existe um momento certo, uma idade certa para fazer o primeiro intercâmbio? Essa pergunta é top. Porque, por exemplo, meu filho tem 8 anos. Esse julho agora, a gente levou, né, eu e minha esposa, para fazer um intercâmbio surpresa para ele. Nós pegamos e deixamos ele na sala de aula na segunda-feira às 9 da manhã. Mas ele não sabia? Ele não sabia.
E aí falamos, ó, filho, nós vamos trabalhar e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Mas eu vou ficar aqui, vai, ó, o celular, né? Ele não tem celular, mas eu deixei com ele. E aí, quando foi meio-dia, a gente foi pegar ele. Ele tinha ido jogar bola com os turcos, fez gol no italiano. Terça-feira voltou, só sei que ele adorou a semana, né? Ele não sabe falar inglês, mas o objetivo do intercâmbio, no meu conceito, o pessoal vai brigar comigo aí. O objetivo, para mim, de qualquer intercâmbio não é o inglês. Eu não objetivo isso. Eu acho que é a experiência. É que nem um pai e uma mãe que leva o filho para Disney pensando que eu não vou levar ele para Disney porque ele não vai lembrar disso no futuro, ele com 3, 5 anos. Não, mas você tem que pensar na experiência que você está lá, em você, no seu marido, no seu bem-estar e naquele momento agradável dos 3. E não se ele vai lembrar um não. Exato. Né? Que você vai viver naquela fase com ele, né? Exato. Então, indo no gancho que você perguntou, Carol, a idade. Até os anos, sei lá, 2010, 2012, existiam aqueles grupões de Disney, né, Babi? Bem, lembra? A gente trabalhava com isso. Tinha a tia não sei o quê, a tia não sei o que lá. E era 15 anos de idade que ia para Disney. Eu não sei o que aconteceu no mercado, tem várias hipóteses aí, mas eu não vou entrar em questão agora, mas isso começou a acabar, talvez porque as pessoas começaram a comprar Disney online, né? Hoje, antigamente ninguém comprava, né? A passagem no site, o hotel no site. Hoje não, hoje a agência de turismo concorre com o pai, com a mãe, com o marido e com a esposa, né? Então começou a descer. E hoje, um menino de 6 anos, 5 anos já foi para Disney, já conhece a Disney. Por que ele vai com 15? Né? Não tem mais graça você chegar e fazer aquela festa. Você vai para Disney e falar, legal, ganhei um iPhone. Tipo, é indiferente isso. Então, acho que o intercâmbio, ele entra para quebrar isso aí de vez. Onde você coloca o idioma na história. Então, eu acho que é muito mais gostoso você pegar um ônibus, pegar um metrô ou um ônibus público, um transporte público, do que um ônibus na janela com ar-condicionado e um monte de turista dentro. Então, isso, um adolescente que vai com 11, 12 anos para uma viagem e ele pega um metrô que ele nunca pegou em São Paulo, ele entra no ônibus, né? Isso que eu ia falar, é uma realidade que eles não vivem. Ele vê as rampas baixando do ônibus, a cadeira de rodas subindo. Ele começa a ver isso. Isso não tem nada a ver com idioma. Isso tem a ver com, meu Deus, né? Olha como é que é o mundo aí fora. Sim. Meu pai me preparou, me deu educação. Olha que legal, ele me ensinou a guardar a cadeira, me ensinou a tirar os pratos, né, da mesa. E ele começa a observar que ele está à frente ou atrás, né, dos outros. Então, a minha cabeça é quanto antes melhor. Eu acho que o que a gente nota hoje dos adolescentes é que eles vivem numa realidade muito peculiar, que não é a realidade do mundo. Então, ele mora num condomínio onde ele tem um grupo, ele vai todos os dias para o colégio, para a escola, que é provavelmente a escola que ele está desde o ensino ali fundamental ou desde o ensino infantil. Ele está no mesmo clube, na mesma escolinha de inglês, então tudo é muito confortável para ele, tudo foi construído de uma forma muito confortável. Sim. E quando você faz um intercâmbio, ele ganha uma visão que existem outras formas de se viver, outras formas de se alimentar, outras formas de se comunicar, outras culturas. Então, isso abre um pouquinho a cabeça dele e faz ele até ser muito agradecido por tudo que ele tem, que a gente nota isso, né, no final do intercâmbio, todo muito agradecido pela experiência e por o que ele tem. Então, ele passa a valorizar a empregada, a mãe que guarda as coisas, porque no intercâmbio ninguém faz nada nesse sentido para ele. Mas, Bárbara, os programas de férias para adolescentes, eles têm um acompanhamento da Bill. Sim. Além de toda a estrutura que tem no exterior. Então, vai ter guia, activity leader canadense, britânico, americano. Mas, qual que é a real diferença desse programa estruturado? Com regra, com guia, com rotina, de experiência para o jovem. Assim, ter o guia na viagem faz toda a diferença, né? O guia é o ponto alto da excursão, né? Ele cuida de tudo, ele entrosa esse adolescente para que ele não fique ali sozinho, ele junta as panelinhas, ele ensina esse adolescente a
ser proativo, mesmo estando ali de suporte o tempo todo, ele está incentivando a proatividade, ele fala, olha, vai lá, você pega tal coisa, você sabe como fala tal palavra? Olha, então ele também media conflitos, vamos dizer assim, né? Ele tá ali todo dia. E o fato de ter uma programação ali toda certinha para aquele adolescente, para que ele possa aproveitar aquela experiência de intercâmbio da melhor maneira, né? Então ele já tem uma programação ali feita. A monitoria é essencial, né? E traz também, Carol, a segurança que o pai tanto quer, Isso. né? Eu acho que a mãe descobre, mãe, seu filho consegue viver sem você. Exato, exato. Ele é capaz de decidir a roupa que ele vai usar, ele é capaz de decidir que refeição ele vai comer. São decisões pequenas, então, que ele tem que tomar dentro de uma estrutura que é montada. É isso aí. Eu acho que aquela pergunta da idade está entrando aí. Então, uma primeira viagem para um adolescente de 11 anos seria com guias. Sim, Né? sim, Porque sem realmente, dúvida. 11, 12 anos, eu acho que seria isso. Né? Se bem que daqui a pouco o mercado vai ver viagens que já abrem para 9, 10 anos. Põe aí em 2030, 2032, já vai começar a abrir, vai sempre descendo um passinho aí, né? Isso tem a ver com a maturidade, né? É. Que as gerações vão passando. Então, por enquanto, o ideal é que tenha monitoria. Eu acho que o guia que você falou, para mim, minha opinião pessoal, tá? Como é que eu vou falar? Não é ferramenta, mas é a pessoa mais importante dessa viagem. Porque eu acho que é que nem um professor em sala de aula. Pode ser o melhor colégio que existe. Se o professor é chato, não vai. Não vai levar tudo. Se o professor é pique, ele é detalhista, não vai. Então, um guia é a mesma coisa. Você pode pôr um guia de turismo lá, maravilhoso, que sabe toda a rota, mas ele não sabe se expressar com o adolescente, não vai. Ele sabe se expressar muito bem com o adolescente, mas ele não entende nada da onde ele está, ele nunca foi para aquele destino, também não dá. Isso. Ele não tem a cultura da empresa, não dá. Então, o guia, para mim, é o cara mais importante, claro que tem outras coisas importantes, mas é o mais relevante nessa experiência, porque ele tem que dar um match. Mas esse guia, né, óbvio que ele tem que falar inglês, ele tem que ser bom com adolescentes, mas eu acho que um ponto principal também é o guia entender da cultura local. E saber traduzir isso de uma forma muito prática para a vida pro dia a dia. Eles não entendem, né? E não é só para o estudante, né? Mas o guia, principalmente o guia da Bio que está lá, a gente está lidando com os professores britânicos, com os guias canadenses, colocar até para os professores, para o exterior, que é normal um brasileiro estar 5 minutos atrasado. Pois é, cara. E a gente ao mesmo desafio, né? E o guia, a gente ao mesmo tempo tem que explicar para o estudante brasileiro que é falta de educação. Que a gente tem que colocar para os estudantes que estar no horário para os britânicos é estar lá 5 minutos mais cedo. Então, ao mesmo tempo que todo o staff do exterior acha que o brasileiro grita, o estudante brasileiro acha que o professor fala baixo. A gente teve um professor britânico que os alunos falavam, a gente não escuta ele. Aí a gente foi lá e falou, olha, por favor, os alunos não estão te ouvindo. Aí o britânico falou, não, mas essa é a minha voz, eles que querem que me ouvir, eles têm que fazer silêncio. Aí o guia fica com cara de, ok, entendi. Então, gente, é isso aqui. Ele não vai falar alto. A régua é mais baixa, né? Então, é um balanço entre os dois. Eu acho que por isso que o importante é o guia ter experiência, não só no idioma, mas também na questão do dia a dia e na cultura local, porque precisa traduzir para os dois lados. Essas viagens curtas, hoje em dia, eu acho que todo mercado faz 2 semanas, 15 dias, né? Sim. Então, é um mês... máximo 3 semanas, né? Antigamente era um mês e pouco de viagem. Né? Hoje, 2 ou 3 semanas, é uma Disney aí de 15 dias. E aí vem a polêmica. Polêmica! Vamos lá, polêmica! Todo mundo pergunta, Thiago, e dá para aprender inglês de polêmica verdade? pra mim. Ah, porque é, né? Como é que é? Dá para aprender inglês em 3 semanas? É a pergunta que fazem. Eu acho que quem ensina não é o professor. Quem faz tudo isso é o aluno, depende do aluno. Eu acho que se o aluno, ele é um cara que nem você está falando, ele não conversa em sala de aula, né? Ele está atento ali, ele está escutando o sotaque do professor, ele vai falar inglês com um amigo do lado, Isso. brasileiro.
Ele, quando vai no banheiro, com as duas amigas que vão no banheiro, elas vão falar inglês. Na parte da tarde, né? O guia tá falando inglês o tempo todo. Nós estamos falando de viagens guiada, né? A gente tá falando das viagens de férias, né? Isso, Onde guiadas. eu acho que tem vários aspectos, né? Com grupos de primeiro- brasileiro, um grupo de brasileiro embarcando, certo? Não é isso que você está Sim, falando? isso. Mas eu acho Então. que, por exemplo, assim, primeiro vamos olhar pelo aspecto da carga horária. Normalmente os programas de férias, eles têm 15 horas por semana, 2, 3 semanas, depende do destino, do programa, né? Então, se você pegar aí 30 horas, certo? Se o cara estuda hoje 2 horas por semana aqui no Brasil, numa escola de inglês qualquer, nós estamos falando em 15 semanas. 15 semanas, nós estamos falando em 3 meses e meio. Só na parte da manhã. A parte da tarde que ele pratica no exterior. Então, na parte da tarde, ele vai no shopping perguntar na loja quanto custa, né? Aquela bolsa vermelha que está atrás da amarela. Meu Deus, como é que eu vou fazer essa frase? Depois ele vai falar com uma outra pessoa, com as pessoas da viagem, né? Que junto tem lá italiano, né? Francês, todo mundo junto. Ou seja, ele vai praticar mais, vamos colocar aí pessimista, que ele não pratique 2, 3 horas por dia na parte da tarde, sem falar à noite ainda, que tem as atividades de integração dentro da universidade. Pá. Então nós estamos falando em se ele quer, se ele quiser, se ele não quiser, não tem quem ensine. Mas 6 meses de um curso de inglês no Brasil, em 2 semanas de férias... Né? Eu sinto, Poxa, assim, eu sinto que destrava. Porque a aula ele tem aqui desde pequenininho, claro que o volume de horas, então, é muito maior do que ele estaria estudando aqui. Sim. Mas lá tem mais horas, é uma dinâmica, eu acho que de aula diferente, porque a metodologia de lá é diferente. E eu acho que realmente eles perdem aquele medo de falar, porque não tem opção. Eles vão Você vai na cafeteria da universidade e você tem que falar. E foi o que você falou, ela tem os momentos de interação. Então vai ter estudantes de todas as nacionalidades. E querendo ou não, eles querem conversar, eles querem fazer amigos. E mesmo que você não queira, pessoas vão vir falar com você. Sim. E eu acho que também a gente estava falando antes do papel do guia. O guia de intercâmbio, ele também fala inglês com os estudantes. E às vezes os estudantes, eles ficam com um pouco de receio. Então é legal até explicar como que funciona, né? No começo a gente faz uma reunião, fala em português, todo mundo tá sabendo das regras, dos horários. Depois a gente, né, vira uma chave. Vira a chavinha, né? E aí agora vai ser inglês. Então, como que funciona, né? O guia falar inglês com os estudantes durante o programa de férias. Se o estudante fala português com o guia vai responder em inglês e vai observar se o aluno está entendendo ou não. Se o aluno responder em português novamente, o guia fala assim, tenta inglês. Ah, e o aluno fica, não tem, não. Eu falei, não, tenta, um português metade inglês, se você não tentar, você não vai conseguir. É claro que o programa de férias aceita estudantes de todos os níveis de inglês, então desde quem nunca fez aula até o mais avançado. Então o guia também tem esse tato porque tem informação que tem que ser entregue. Então o importante é ser entendida, independente do idioma, mas sempre ali incentivando. Então acho que Não, eu lembro quando eu fui fazer... dá para avançar bastante. Quando eu fui fazer há muitos anos atrás, eu lembro que eu tinha medo de falar inglês, né? Sim. E aí você pega, e eu noto, sei lá, você que é meu amigo do lado, você estava tentando falar e engasgando, e eu falava, caramba, ele não tá com vergonha? Pô, deixa eu tentar também. Então eu me via ali, num cara mais corajoso que eu, e aí eu tomava coragem. Então eu acho que é isso, né? Quando você vê outras pessoas que têm o mesmo nível que você tentando e você ali não tentando, você fala, pô, eu tô fora do esquema. Então você começa a tentar também. E com a monitoria te incentivando, né, a ser proativo do seu próprio intercâmbio, eu acho que dá super certo. É o casamento perfeito aí. Sim, mas é importante dizer que esse programa não é acadêmico, né? Sim. Ele é um programa que tem 33% de cada coisa. Ele é cultural, acadêmico e turístico, né? Então ele tem as 3 coisas no mesmo negócio. Diferente de uma experiência super acadêmica para adolescente de 14. Existe, né? A gente sabe que existe. E se a gente for, então, para uma viagem acadêmica, para uma viagem onde ele já tem que ter um nível de inglês avançado e ele está buscando ali falar que nem um nativo, um super fluente, né? Eu acho que o programa indicado do próximo passo seria o high school, né? Que seria um programa acadêmico que dá para ser realizado
ainda no ensino médio. E aí eu queria perguntar então para o Thiago sobre o programa de high school, o que você sente que é o maior medo dos pais quando vai mandar o filho pro programa do high school? Eu acho que tem mais medo dos pais, né, do que dos filhos. Geralmente, não sei se você concorda, Babi, concorda comigo? Eu concordo. Você lembra aquele amigo nosso que falou, eu não vou mandar pro high school porque eu amo o meu filho? Você lembra disso? Eu lembro. Esse ficou Isso que eu chamo de egoísmo. É isso que eu chamo de egoísmo. Porque é o pai ou a mãe que não quer, por puro egoísmo, que o adolescente tenha uma experiência dessa. Então, eu acho que quando você pega... Você estava falando também, Carol, da experiência acadêmica, também tem acadêmico de férias hoje em dia, né? Sim. Que antigamente não tinha. O cara que tinha nível 10 de inglês, 8 de inglês, o cara que estudava inglês há 7 anos, antes não tinha opção para ele. Hoje já tem nas férias, ele já pode estudar medicina, engenharia, liderança. Tem muitas opções. Tem muita coisa. Mas a minha opinião pessoal, o meu preferido é o high school, porque ele é o programa mais barato que tem. Eu falo isso. Porque, note só. Não sei se você já se tocou disso, Babi. Mas hoje, sei lá, um pai gasta com um aluno de ensino médio, na minha cabeça, R$60 mil ao ano. 2.500, 3 de mensalidade, vezes 13 meses, né, que são as mensalidades, material didático, um inglês, futebol, mais jiu-jitsu. Mãe, que mais, Final mãe? de semana. Final de semana, futebol, As excursões da escola, day camp, balada, McDonald's. 60 mil. Quanto que é o intercâmbio? Você que sabe decor. Quanto custa o intercâmbio hoje para um ano nos Estados Unidos? R$62 mil. Com passagem ou sem passagem? Sem passagem. Sem passagem. Põe passagem. Se a gente colocar 60 e... 10? 70? 70 mil. Então, ele gasta Ou menos, 60... dependendo do lugar, né? Olha uma conta que ninguém faz. 60 mil reais para ficar no Brasil. 70 mil reais para ir para fora. Você gasta 10. É isso mesmo. Você não gasta 70. Mas é 70 mil, a experiência não é, a experiência é 10 mil reais. Então, porque você vai deixar de pagar a tua escola aqui. Isso é importante, tem pai que acha que tem que continuar pagando. Você vai deixar de pagar e o teu filho vai voltar na mesma série que ele foi embora. Não na mesma série, com a mesma turma, ele não perde nada, todas as notas são convalidadas e tudo. Então, para mim, essa é uma experiência onde a idade é a melhor, porque ele não fez ainda totalmente o emocional dele, a parte cognitiva dele. Então, eu acho que praticamente você tira tudo que ele tem em volta dele, família, namorada, cachorro, e põe ele com segurança num outro ambiente para ele poder se reafirmar. Se reafirmar. Você está falando do programa do High School, começou a falar sobre isso, mas, Bárbara, explica o que é o programa do High School, que a gente tanto está falando, que só custa 10 mil para mandar o filho para os Estados Unidos por um ano. Vamos lá, Carol. O High School, ele é um programa onde o adolescente que está no ensino médio, ele vai cursar uma parte desse ensino médio no exterior. Ele pode escolher ficar um semestre letivo ou um ano letivo, tendo matéria. Então, por que ele tem que ter o inglês, né? É importante, ele já tem que ter um nível intermediário, a gente aplica um teste nele aqui do Brasil, e ele vai ter matérias em inglês, ele vai estudar matemática em inglês, história, ele vai fazer a prática esportiva, então ele vai colocar na grade dele ali várias matérias, onde depois tudo que ele estudou lá fora vai ser validado aqui no retorno, e ele vai morar na casa de uma família anfitriã, né, no país onde ele escolher. Ou na própria escola. Exato, ou numa boarding school, se ele quiser ficar morando e estudando na escola. Então, para fazer o programa de high school, já tem que ter o nível de inglês intermediário. Sim. E abrir o aplique esse teste para detectar esse nível e saber se o estudante pode embarcar. O teste é gratuito, né? Ele precisa ir de 1 hora e 20 de disponibilidade, e a gente aplica online. Então, é super simples para fazer, Carol. Então, mesmo eles tendo inglês intermediário, acontece deles chegarem lá, no intercâmbio, no destino final, perceberem que não é o suficiente? Acontece, Carol, porque uma coisa é fazer um teste aqui no Brasil e outra coisa é chegar lá e ter que praticar isso, né? Falar com nativos. Eles se sentem um pouco nervosos e entendem que eles precisam continuar estudando. Isso é natural e vai passar, né? É aquela fase de adaptação inicial do high school. E falando de adaptação, como que é a preparação, Thiago, para essa viagem, né? Como que é toda essa preparação que a Bill faz para diminuir um pouco essa ansiedade?
Vou responder, mas antes, a partir do 3º mês ele começa a sonhar em inglês, né? Eu acho que daí ele começa a ter os amigos e falar na mecânica mesmo. Eu acho que a preparação é o grande segredo dessa viagem. Assim como o guia era daquela outra, né, de férias, eu acho que a preparação e a expectativa do pai, da mãe, do filho é a grande sacada de uma agência boa de intercâmbio, porque você não pode falar para ele que vai ser maravilhoso, não vai ter problema nem dificuldade, você vai se adaptar, fique tranquilo. Não, não é bem assim, né? Então a gente tem que preparar ele, o que ele tem que fazer para se adaptar, as responsabilidades dele, as regras da família. A família, eu acho que é o pivô, né? É o alicerce do high school. Tem que alinhar as expectativas, né? Também um pouquinho daquilo que eles estão almejando para o que é real do programa. Exato, porque eles vão acordar cedo, vai pegar o ônibus, transporte público, vai para a escola, vai estudar matemática, química, física, vai mudar de sala, tem atividade da tarde, vai chegar à noite, vai ter que estudar, né? Aqueles livrões de matemática, mas olha como volta, né? Projeto acadêmico, né? Aí, enfim. Cultural acadêmico. Ele vai voltar de uma maneira... Eu falo que quando um adolescente desse volta, ele volta pronto para o mercado de trabalho para ganhar 7, 8 mil reais por mês dando aula numa escola de inglês. É isso aí. Ele volta encaixadinho, né? Não somente por causa do inglês, mas ele pensa como o exterior, né? Eu tenho algumas colocações, né? A gente tem contato com muitos estudantes que voltam do intercâmbio, né? E depois da pandemia, virou muito fácil você trabalhar de home office, né? E hoje a gente vê até estudantes que voltam do intercâmbio, começam a faculdade e já começam a trabalhar por empresas estrangeiras, porque tem ali no currículo o programa de high school, uma vivência, né? Um certificado, um diploma. Consegue se desempenhar no idioma durante a entrevista. Entendem também culturalmente como que é uma empresa em outro país, então ele começa ali sair de frente. Mas aí eu escuto vocês falarem problema. Eu acho que quando a pessoa pensa em problema, só aumenta a ansiedade. Sim. São desafios, você não vai saber ligar o chuveiro. Do mesmo jeito que você não vai saber que sala é a sua próxima aula. E eu acho que talvez o que possa diminuir um pouco a ansiedade dos estudantes é dar o máximo de informação que a gente puder e compartilhar todas as experiências que a gente teve durante todos esses anos, para ele possa se imaginar lá e já pensar em tudo isso, em todo esse cenário. A Bio, ela faz uma reunião de orientação para embarque com os estudantes, inclusive com os pais também. E essa orientação, ela traz exatamente isso. Bem detalhada. Bem detalhada. A gente faz todo o trajeto dele, né? Você está aceito, você tem ou não tem família, do aeroporto, a imigração, seu primeiro dia na família, o que levar para a família, presente, primeiro dia de aula, essa fase de adaptação, que a gente também chama um pouco de a lua de mel, porque depois cai a ficha que você realmente escolheu aquilo para você, que você vai ter que estudar e que essa é a sua nova vida. E quando ele está adaptado, sonhando em inglês, já está na hora de voltar. Porque passa muito rápido. Muito rápido, né? Mas, Bárbara, deixa eu te perguntar. Nessa reunião de preparação, você que atende tantos pais, qual que é a dúvida mais comum deles nesse estágio? Você não vai acreditar, Carol, mas o que eles mais perguntam é: eu vou conseguir falar com meu filho? Porque vocês falam tanto na reunião que não é recomendado que eu ligue o tempo todo, mas eu vou poder conversar com ele? Então, assim, eu falo mais uma vez, né? Medo de pai, né? Eles perguntam muito sobre isso, sobre a família também, né? Tem toda uma ansiedade. Aqueles que já receberam a família durante a reunião de orientação estão um pouco mais confortáveis, aqueles que porventura a família ainda não chegou ainda tem essa ansiedade e eles querem muito, porque é um ponto de interrogação, né? Como vai ser essa família que meu filho vai estar? Será que ele vai se adaptar? E se ele não se adaptar, eu vou ter o suporte? Com quem que eu vou falar? Eu posso falar com a família diretamente? Não. A gente fala, não, seu ponto de apoio é a Bio. A gente tem aqui um departamento pós-venda super especializado, né, que lida com pais aí 24 horas só cuidando desses detalhes, justamente para poder acolher e tratar
evitar essas dificuldades e esses anseios aí dos pais que ficam, né? Porque os adolescentes vão ficar bem. Na reunião de preparação, os pais escutam tudo que a Bill fala e falam, eu saí de cena. É isso mesmo. Eu não sou mais protagonista. Isso pode assustar um pouco. Então, agora é o momento do filho e da filha, ele por ela, mas tem toda uma estrutura, né, do programa. Mas eu acho, então, que uma boa adaptação, no fundo, é alinhar ali as expectativas, toda essa preparação tem que ser bem feita, né? E dá bastante trabalho, né? E aí vem a questão do investimento. Será que vale a pena? Thiago, vou fazer uma pergunta para você, já que você gosta da polêmica. Intercâmbio é gasto ou é investimento? Não, é investimento, é que nem eu falei para você, né? É muito baixo. Se você pegar aí 60 mil reais, dividir por 300 dias, que dá 10 meses, não é isso? 10 mil. Pô, é muito baixo. Se você pegar, eu falo um apartamento, né? Ah, um apartamento custa 2 milhões de reais, é caro, não sei quantos metros ele tem. Se é um apartamento de 300 metros, de 200 metros, é um apartamento barato. Então, o intercâmbio na minha cabeça, o investimento é isso. Você pega o valor que você vai investir e divide pela quantidade de dias que você vai ficar fora do país na experiência. Vê se vale a pena. Para você comparar uma coisa com a outra, é mais ou menos isso. Quando você pega o high school, ele é imbatível, né? Tem o au pair, claro, mas aí é uma experiência totalmente diferente, mas ele é imbatível de preço, né? Não tem nem o que pensar. Fora tudo que ele traz de benefício para o até tinha um pai que era, não, mas eu sou de colégio público, né? Eu não pago aqui, né? Mesmo aquele cara que não paga, na minha cabeça, ele economizou todo esse tempo. É isso aí. Então, se ele guardou R$1.000 por mês durante 60 meses aí, ele já tem essa experiência, né? Já tem esse investimento para essa experiência. E se você pegar 60 mil reais versus uma viagem de um mês, de 3 semanas, que custa 40, né? O high school ainda sai na frente, mas é perfil de aluno. Exato. Não qualquer um. Ele quer, porque não adianta o adolescente não querer, né? E o pai empurrar. Hoje é bem difícil isso acontecer, mas acontece. Né? Mas ele tem que querer, que geralmente aquele cara que vai fazer o high school, adolescente, é ele mesmo que quer. Não, eu quero, pai. Não é isso? Ele tem que topar o desafio. Ele topa. Eu lembro que era um sábado e eu tava na minha mesa e tava tendo atendimento. E eu passei, né? E eu escutei a menina falando pro pai, tava o pai e a mãe, e a menina falou assim, não, pai, eu não quero escolher o lugar que eu quero ficar nos Estados Unidos. Eu quero cair em qualquer lugar. Não, filha, mas aqui se a gente pagar tanto, a gente escolhe. Pai, você não entendeu a proposta. O intercâmbio, pai, se me derem um lugar com segurança, a família cuidar muito bem de mim, independe, pai, da onde eu vou cair. Ou seja, ela entendeu o espírito da coisa, entendeu? Mas, Bárbara, você poderia explicar pra gente, que a gente tá falando, ele não sabe. O que ele não sabe? Ele não sabe a família, porque é um perfil de um programa. Acho que hoje no intercâmbio, quando você fica numa casa de família, não existe um aplicativo que você fala, essa não. Exato. Ah, não, gostei dessa, fica a cara com essa. Não é assim, como que funciona essa colocação em uma casa de família? Sim. Existem vários tipos de programa, né, Carol? Então, o estudante, independente do programa em que ele se inscreve, se ele deseja ficar na casa de uma família hospedeira, ele não pode escolher a família. É sempre a família quem escolhe o estudante. Então, ele tem que estar disposto ali cair em qualquer família. E como que essa família faz essa escolha? Através de um application, que é toda uma documentação que ele prepara, que a gente, né, fala, olha, prepara com carinho, esse aqui é seu cartão de visitas. É através dessa documentação que essa família vai te escolher. Então, é por isso que a gente fala que ele não escolhe, ele pode cair em qualquer família. Claro, existem programas em que o estudante pode escolher a cidade, para onde ele vai, escolas particulares, ele pode escolher inclusive a escola que ele vai estudar, mas se ele quer um programa em família hospedeira, é sempre a família. Que são os mais em conta, né? Sim, nessa faixa de valores que o Thiago passou, né, 60 mil. E é importante falar que os critérios de escolha de família não é da empresa de lá ou da empresa daqui, é do governo de cada país, da província de cada país. Sim. Então, puxa a ficha policial, quantas famílias, quantos adolescentes a família já hospedou. Né? Então, tem uma série de critérios que aquela província, aquele país acaba pedindo para que a família esteja apta a receber um adolescente daqui, né? Muitas vezes também a gente conhece as famílias, né? Quando chega a gente fala, aquela família que já hospedou fulano, vai receber de novo. Então isso acontece. E
E os adultos? A gente falou, eu tenho quase um tempo inteiro de adolescente. E os adultos procuram programas em casas de família? E esses adultos, que faixa etária que a gente está falando aí? São mais novos ou são até os mais velhos? Carol, tem um pouco de tudo, né? Mas eu tenho notado que o jovem adulto, aquele 17 para 18, 18, 19, ele tem uma ansiedade grande de fazer intercâmbios individuais, né? Ele quer ir sozinho, ele quer essa independência que talvez o pai privou durante toda a adolescência. Ou ele sente que não tem, né? Chegou o meu momento, agora eu quero viajar sozinho. Então a gente tem uma procura grande desse jovem adulto, mas também tem aquele público executivo que precisa dar um up no inglês, que pega aquele períodozinho de férias e viaja para fazer 2, 3 semaninhas ali de inglês para potencializar, né? Aqueles que realmente precisam para o trabalho, não só para uma experiência de vida, enfim. Tem de tudo, né? E eles procuram sim, a gente atende aí muitos adultos todos os dias. Eu acho que o adulto é o currículo, né? É um aumento de salário, ele quer mudar de emprego. Muitos que trabalham em multinacionais entram em reunião hoje via Microsoft Teams ou o Zoom, né? Que fala. Eles entram, né? E aí começa a entrar um assunto mais delicado, ele não tem vocabulário para poder se expressar exatamente o que ele quer. E aí começa a pegar pro cara, que ele vê que o outro, né, cara do lado dele tá decolando e ele não tá, aí ele quer fazer um curso, mas aí a carga horária que a gente estava falando é bem maior, né? O adulto pode puxar aí 30 horas, né, por semana. Ele escolhe, até 40, 30, 40 horas por semana. E o preço vai de acordo com a escolha dele. Você puxar 30 horas por semana, nós estamos falando em 10 semanas no Brasil, nós estamos, né, 30 horas, não é isso? Sim. Na semana. Na semana, se ele faz 4 meses, ele puxa 120 horas. É isso, tá certo? É isso mesmo. 120 horas. É um ano. Tem intercâmbio para todo perfil, todo tipo de bolso, né? Todo tipo de disponibilidade. Sim. Então, para aquele adulto que quer ficar mais Quanto que é o intercâmbio mais barato hoje? Gente, vamos falar uns 7 mil reais, você faz um intercâmbio de 2 semanas, mesmo? com acomodação, material, todas as taxas e seguro, hein? Então, o que você fala para o cliente que chega aqui e fala que intercâmbio é caro? Não, ó, vamos pegar esse exemplo aí, 7 mil reais, 2 semanas, é isso? 2 semanas. Em Malta. 2 semanas em Malta? Em Malta. Olha aí, ó, num lugar de praia. Cara, 7 mil reais, fale para mim um lugar turístico, escolha, que custe 2 semanas, 15 dias, 7 mil reais. Não Não tem, mais. entendeu? Então, mas eu acho que isso aí um dia vai acabar, porque não é possível, porque é muito barato, né? Você puxar casa de família, café da manhã está incluso nesse preço? Café da manhã incluso. Café da manhã incluso, casa de família, você estuda todo dia durante 2 semanas, né? É fora, assim, é fora da... E você falou Fora da que esse casinha. preço é para Malta, então Sim. Malta é o destino mais buscado hoje em dia, é o da moda. Carol, tá na moda. Eu acho que, assim, o ano passado o brasileiro começou a descobrir o destino de Malta. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o custo-benefício do programa, Sim. né? Porque de todos os países ali da Europa, Malta se destacou, porque ele tem um preço mais baixo e também entrega qualidade. Então, a gente tem escolas ali de 30 anos de mercado, que recebem 50 nacionalidades no verão, diferentes, né? Bem localizadas, com residências. E um destino lindíssimo para visitar. Do lado da Itália. Pertinho da Itália, tem cruzeiro para a Itália no final de semana. Então, o brasileiro começou a pegar gosto ali por Malta, né? Eu vou perguntar para o Thiago antes da gente encerrar, né? Porque se deixar a gente fica aqui durante muitas horas. Mas no final das contas, assim, que tipo de diferencial você acha que o intercâmbio traz para o currículo ou para entrevistas de emprego? Eu acho que é a maneira de pensar, né? Eu acho que o brasileiro, para ele resolver uma dificuldade ou um problema, ele fica dando volta, né? Ele fica dando volta, ele faz uma política, ele faz uma novelinha, né? Agora, quando você mora lá fora, sei lá, a partir de um mês aí, você começa a ver outras maneiras de resolver dificuldades e problemas de uma maneira mais objetiva, mais centrada. E quando você vai para o mercado de trabalho com essa qualidade, né? É isso? Sim. Com essa qualidade, as empresas valorizam muito isso. Você não ficar dando volta, você ir direto ao ponto, não sei, esse é o meu entender, não sei se concordam. Então, talvez, eu acho que quando uma empresa vê um intercâmbio no currículo, ela não está vendo só o inglês,
ela consegue pensar que ele é mais aberto a experiências, é mais difícil de... Eu não vejo inglês. Tem muita gente que faz intercâmbio e não sabe inglês. Isso. Então eu acho que eu vejo assim, foi um cara que peitou, um cara que foi fazer sozinho, Já pô, que passou legal. dificuldades, O cara passou né? dificuldade, o cara foi estudar fora, o cara sabe como alocar um voo que ele perdeu, ele sabe Ele já se perdeu, ele já teve que olhar um sabe mapa. preencher o formulário da mala, ele já se perdeu, ele teve que se endividar porque ele errou. Ele já viveu de toda e qualquer experiência. Esse é o meu sentido, né? Ele tem experiência, ele ganha uma bagagem extra e quem ficou não tem. Exato. Gente, obrigada. Então, acho que no final desse primeiro episódio, a gente se dá conta que o intercâmbio não é somente uma viagem. Ele transforma o jeito que você estuda, que você trabalha, o jeito que você vê o mundo, né? E foi um prazer estar com vocês aqui nesse primeiro episódio. Nossa, Carol. Se você gostou, você continua seguindo a Bio, acompanha a gente. A ideia é trazer mais convidados, mais temas, mais polêmicas para ajudar você que está buscando um intercâmbio aí para transformar a sua vida. Obrigada, viu, gente? Tchau, tchau.